Culto dos homens. Rapaz, que responsabilidade poder falar com vocês hoje aqui sobre algo que Deus tem aí a tratar aos nossos corações. Eu queria começar fazendo uma pergunta para você, uma pergunta íntima, uma pergunta pessoal. Geralmente nós não gostamos de perguntas íntimas, porque quando a gente faz uma pergunta íntima, a gente quer que a pessoa exponha o seu coração. Mas se eu perguntasse a você aqui, você não precisa levantar a mão nem responder nada, eu te perguntar o seguinte: você é feliz? O que você me diria? Você é feliz? E se eu perguntar isso para sua esposa, se você é feliz, se ela acha que você é feliz, qual seria a resposta dela? Ou as mulheres que aqui estão, se perguntássemos aos seus maridos, se você é feliz, que resposta ele daria a respeito de você? Porque automaticamente é muito fácil a gente falar, sim, sou feliz. Mas quando a gente pergunta assim, mas e o seu cônjuge? Acha que você é feliz? Porque, na verdade, quem te conhece mesmo é quem está contigo em casa. E, às vezes, as nossas atitudes, a nossa prática não demonstra exatamente aquilo que a gente mostra ser aqui fora. Quando em casa não há máscaras e ali nós somos quem somos. E, literalmente, não há máscaras em casa, né? Hoje em dia, essa metáfora até caiu por terra, né? Porque em casa não há máscaras. Sabe, queridos, homens, a nossa geração de homens, ela precisa voltar a temer a Deus e ter a sua satisfação em Deus. Eu não sei se é a realidade da primeira de Barra Mansa, talvez não, mas com um pouco de contato que tenho com alguns homens, principalmente da minha idade, assim, 36, 35, os 30, os 40, eu percebo que cada vez mais nós homens dominamos os controles de PS4 e Xbox, mas não dominamos a Bíblia. Homens que passam 2 horas vendo e assistindo um futebol, mas não são capazes de orar 2 minutos com a sua família. Homens que se esforçam para trabalhar mais e mais e mais e mais e mais um pouco, mas não se esforçam em ensinar seus filhos sobre a palavra de Deus. Homens que ficam horas assistindo jornal, e agora a gente tem essa possibilidade porque há canais exclusivos de notícias, e tem homens que são fissurados de notícias, mas não ficam minutos em uma devocional com as suas esposas. Homens que aprenderam sobre investimentos na bolsa, tesouro direto, bitcoins e coisas mais, mas não aprendem teologia básica para ensinar os seus filhos sobre quem é Deus. E o que tem a ver a felicidade com isso, pastor? O que tem a ver é que bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. E a felicidade está totalmente relacionada ao quanto nós estamos nos relacionando com Deus. Por isso, nessa noite eu quero falar contigo e quero compartilhar com você algumas lições sobre como nós homens, não apenas nós homens, mas também mulheres aqui, casados, solteiros, casadas e solteiras, enfim, viúvas, a todas as que estão aqui e todos que aqui estão, como que nós podemos nos satisfazer em Deus, sermos felizes naquele que nos criou e podermos então transparecer isso também às nossas famílias. Porque é muito fácil, irmãos, nós chegarmos aqui, pastor Ismael veio aqui, me apresentou, disse, é o pastor Alisson, pastor da Igreja Batista Betânia, e ele, acho que não disse aqui hoje isso, mas geralmente quando a gente vai apresentar alguém, a gente acaba dizendo, ele é um grande homem de Deus. Olha, está aqui um grande homem de Deus, irmãos, que vai falar a vocês hoje. Está aqui um grande homem de Deus, a gente apresenta as pessoas e a gente diz isso. Mas, irmãos, eu vou te dizer uma coisa. Não há outra melhor pessoa para dizer que somos ou não homens de Deus, senão os nossos filhos e a nossa esposa. Porque para o Ismael falar que eu sou um homem de Deus é muito fácil.
Porque o relacionamento que temos, embora a gente tenha um relacionamento muito próximo, não é tão íntimo quanto aquele que eu tenho na minha casa. Por isso eu quero compartilhar com você em como nós podemos ser transformados para sermos homens felizes e satisfeitos em Deus. Vem comigo nessa? Eu convido você a abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. E eu o convido para o último capítulo deste Evangelho, capítulo 21. João 21. E eu quero ler com você alguns bons versículos deste capítulo e tirar algumas boas lições para as nossas vidas a partir daquilo que acontece neste momento. Quero ler inicialmente os 14 primeiros versículos de João capítulo 21, que diz assim: Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, que é o mesmo mar da Galileia. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: Vou pescar. E os outros responderam: Nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. E ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. E Jesus lhes perguntou: Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles responderam: Não. Então Jesus disse: Joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. E assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava, que é João, disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. E Jesus lhes disse: Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus disse a eles: Venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: Quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Deixa a sua Bíblia aberta, que depois eu quero ler com você uns versículos mais adiante. Nós estamos aqui diante de uma situação em que esses discípulos, depois de Jesus já haver morrido, ressuscitado, já havia aparecido 2 outras vezes anteriores a eles, e num momento como esse, estavam no mar da Galileia, já um pouco mais distante de Jerusalém, e ali juntos, talvez imaginando perguntando-se uns aos outros: E agora, o que faremos? O que faremos numa situação que estamos? Jesus aparece, não volta, aparece, some, e o que iremos fazer a partir de agora? Até então estavam seguindo aquele que estava conosco o tempo todo. E ali no mar da Galileia, ou seja, no local que eles estavam acostumados, porque Cafarnaum, que era a cidade de Pedro e de grande parte dos discípulos, é uma cidade que está colada junto ao mar da Galileia. Eram acostumados a pescar, inclusive eram pescadores. Olharam uns para os outros e Pedro puxou o bonde dizendo: Vamos, vou pescar. E eles disseram: Vamos também. Talvez houvesse no coração deles a questão, como a mesma questão que eu coloquei no início da nossa reflexão dessa noite: será que eles estavam felizes? Será que eles se consideravam homens felizes? Porque voltaram a fazer aquilo que Jesus havia os tirado. Jesus os tirou do mar e disse: Olha, não vou fazer vocês mais pescadores de peixes, mas agora os farei pescadores de homens. Jesus lhes deu um novo ministério, lhes deu uma nova razão de viver, lhes deu uma nova oportunidade, uma nova vida, e eles voltaram para a vida a qual eles já haviam sido tirados por Jesus. Talvez à procura da felicidade, porque para muitos homens a felicidade está no trabalho. Porque para muitos homens a felicidade está em suar, está em fazer algo, está em trabalhar, está em ralar. Porque para ele se sente satisfeito quando ele está trabalhando e produzindo algo.
E naquele momento, aqueles homens, eles começaram e tentaram, pescaram, jogavam a rede para um lado e para o outro, e nada, não conseguiram, durante toda a noite não conseguiram pegar um peixe sequer, nenhum, irmãos. Ao amanhecer, Jesus surge ali na praia, estavam a pouco mais de 90 metros à distância, no mar da Galileia, que não é um mar, né? É um lago, um grande lago. E Jesus então olha para eles e faz uma pergunta que é claro que ele já sabia. Tem alguma coisa aí para comer? E eles responderam, não há nada. Deve ter sido frustrante para um pescador que havia passado a noite inteira tentando pegar peixes, e na manhã seguinte alguém olhar para eles e perguntar, tem peixe aí? E eles falaram, tem não. Devia ser frustrante, né? Como assim não tem? Vocês são pescadores profissionais. Mas não tem. Estavam frustrados naquele momento. E Jesus, ao olhar para eles, diz, joga a rede do outro lado. Irmãos, eles tentaram a noite toda. Eles tentaram a noite toda. Que diferença iria fazer jogar a rede do outro lado do barco? Mas eles respeitaram, obedeceram e fizeram como o Senhor Jesus havia mandado. Quando eles puxam, havia 153 grandes peixes naquela rede. Aí eles reconhecem que era Jesus. O texto fala que o João fala para Pedro, né? Por que a gente sabe que é João? Porque João, quando escreve o seu evangelho, não cita o seu nome. Sempre que ele vai falar de si mesmo, ele fala o discípulo amado, aquele que era amado por Jesus, para se referir a si mesmo. Porque João era um dos poucos vivos discípulos daquela época, havia muita perseguição. Então ele não queria criar provas contra si mesmo. Então ele sempre que se referia a si, ele referia como discípulo amado. Então o texto diz, o discípulo amado virou para Pedro e falou assim, olha, é Jesus. E Pedro, meu irmão, você conhece Pedro, né? É o Pedrão, cara. É o cara que é o impetuoso, que coloca o pé para andar sobre as águas, é aquele que vai cortar a orelha do soldado. É o mesmo Pedro, né? Embora ele vai passar por uma transformação, daqui a pouco nós vamos ver, mas é o mesmo Pedro. O que ele faz? Já coloca a roupa rapidinho, porque eles pescavam, devia ser uma noite de muito calor, e eles pescavam nus, né? Então eles colocou a roupa, pulou na água, não ia esperar o barco chegar, até porque o barco estava puxando 153 peixes, ia demorar, ele pula e nada por 90 metros até chegar à praia. E quando ele chega à praia, ele se depara com Jesus, e Jesus está como, irmãos? Da melhor maneira que um homem gosta de ser recebido. Como é que é? Com a brasa acesa e o churrasco rolando. Vamos falar sério, não é legal? A melhor coisa para o homem é ouvir uma mensagem de WhatsApp e o som vem assim, e aí, vamos assar uma carne hoje? Rapaz, isso é uma coisa linda, ouvir isso é maravilhoso, né? E a gente já vai feliz da vida. Ruim é quando a esposa ouve do lado e fala assim, hoje não. O pior é quando o cara está respondendo um áudio, não, nós vamos ser expulgados, hoje não, aí aparece no áudio, né? Da melhor forma, Pedro chega na praia e Jesus está assando um peixe e o pão de alho, sabe aquele recheado com queijo? Eu tenho certeza que era esse, e Jesus estava lá assando, e aí então ele tem a oportunidade de tratar algumas coisas com os seus discípulos. Eu quero citar aqui 4 lições para nós homens, para todos, não apenas os homens, mas em especial para os homens. O como nós podemos ser transformados, tirados de um ativismo que não nos traz satisfação plena e sermos levados àquele que é o único que pode nos trazer alegria plena, que é o Senhor Jesus. Amém, queridos? Primeira lição, quando agimos do nosso jeito, trabalhamos em vão. Guarda isso. Quando agimos da nossa maneira, o nosso trabalho é em vão. Perceba, queridos, eles pescaram a noite toda. De forma sincera, eles estavam tentando fazer alguma coisa, eles estavam pescando, agiram do jeito deles, trabalharam em vão, eram profissionais, mas não era aquilo que Deus queria para eles, não era a vontade de Deus para a vida deles. Jesus já havia os tirado do barco e os feito pescadores de homens, mas aqueles homens decidiram agir do jeito deles e voltaram a fazer como antigamente. Voltaram a fazer como antes. E queridos, o lugar mais seguro desta terra é no centro da vontade de Deus. E eles não estavam ali naquele momento fazendo o que era a vontade de Deus.
Porque quando nós agimos por conta própria, quando nós queremos fazer do nosso jeito, a gente faz e não sai do lugar, a gente trabalha em vão. Quantas vezes nós estamos assim, achamos que podemos resolver as coisas da nossa maneira, do nosso jeito, achamos que somos os caras, que podemos decidir e fazer o que quisermos fazer e quando quisermos fazer, colocamos nossos interesses acima dos interesses do reino de Deus, achamos que podemos voltar a fazer aquilo que Deus não quer que a gente faça mais. Quantas vezes nós homens somos assim? Deus já nos tirou lá daquela vida antiga e a gente está querendo voltar para ela de novo. Quantas vezes, irmãos, nessa pandemia tenho tratado de aconselhamentos com famílias, com casamentos que estão sendo destruídos, porque homens decidiram voltar a fazer o que faziam antes de Cristo. E o que é resultado disso? Fadiga, cansaço, desânimo, reclamações, murmurações. Agostinho já dizia que a suficiência dos meus méritos está em saber que os meus méritos não são suficientes. Vez e outra, pessoas chegam a nós, pastores, imagino que a você também, Ismael, perguntando se pode fazer algo ou não, né? Vez e outra. Perguntas mais comuns. Posso fazer tatuagem? Posso colocar brinco? É certo fazer isso? É certo fazer aquilo? Perguntas desse tipo. Eu acho que a grande pergunta não é o se é certo ou errado, ou se posso ou não posso. A pergunta deve ser: para que você quer fazer isso? Qual é o objetivo em querer fazer isso? Acho que a pergunta que deve ser feita a nós homens hoje é essa: para que você faz o que faz? Para que você se levanta todos os dias para trabalhar e para fazer o que você faz? Para que você faz o que faz para a sua família? Para que você trabalha na igreja? Para que você tem um ministério? Para quê? Qual é o seu objetivo? E talvez a segunda pergunta deva ser: será que estou fazendo como Deus quer que eu faça? Hoje atendi um homem que havia me procurado pedindo ajuda, uma situação dele. E ele chegou a mim dizendo: pastor, eu não sei o que fazer, eu não sei o que Deus quer. Sabe por que a gente não sabe o que Deus quer? Porque nós manuseamos melhor o PS4 que a palavra de Deus. Porque nós manuseamos melhor os controles remotos que a palavra de Deus. Porque nós lidamos melhor com o YouTube, Twitter, Instagram, Facebook e WhatsApp que a palavra de Deus. Por isso não sabemos. Porque esperamos um anjo cair na nossa frente para nos trazer respostas, enquanto que Deus já disse que a resposta está aqui. E por que trabalhamos em vão quando fazemos do nosso jeito? Porque Deus já nos deu a maneira certa de fazer. Homens, o que Deus quer que você faça? Homens, por que vocês estão fazendo o que estão fazendo? Qual é o seu objetivo? Qual é o propósito da sua família? Qual é o propósito do seu trabalho? Qual é o propósito do seu ministério? Qual é o propósito daquilo que você faz? A grande questão é que muitos de nós estão infelizes e insatisfeitos na vida, porque estamos fazendo do nosso jeito e por isso estamos fazendo em vão. Concentre-se em fazer aquilo que Deus quer que você faça. Segunda lição, que é a diferença entre o fracasso e o sucesso está no ouvir a voz de Deus. A diferença, a linha que divide fracasso de sucesso está no ouvir a voz de Jesus. E quando digo ouvir, eu digo obedecer. Porque há muitos que ouvem, mas não obedecem. Então, quando ouça, ouvir e traduza para obedecer. O sucesso e o fracasso, a diferença entre eles está no obedecer à voz de Deus.
A diferença para o fracasso e o sucesso para eles era de apenas poucos metros, a largura do seu barco, porque de um lado eles não conseguiam peixe, mas do outro eles conseguiram. E quem tinha a resposta para isso? Jesus. Quando Jesus vira para eles e fala: joga a rede do outro lado. Pode parecer um tanto quanto uma ordem sem lógica. Como poderia um homem qualquer, porque eles ainda não sabiam que era Jesus, lá da praia, gritar para eles, que são pescadores profissionais, o que deviam fazer? Era um pouco ilógico. E por vezes, as ordens de Jesus vão desafiar a lógica. Porque ou você é feliz com o mundo, ou você é feliz com Deus. E digo mais: se você pensa ser feliz com o mundo, essa felicidade que você acha ter é apenas passageira, uma hora ela vai acabar. Está na hora de entendermos que a lógica de Deus não é como a lógica do mundo. O mundo diz: quantas mulheres você pegar é melhor. A Bíblia diz: seja fiel à sua esposa em toda a sua vida, e apenas a morte deve separá-lo. O mundo diz: perdoar é para os fracos. A Bíblia diz: perdoe incontavelmente. O mundo diz: seja quem você quiser. Seja quem você quiser. O importante é ser feliz. Não é isso que a gente ouve? É interessante, irmãos, porque isso está mais perto da gente do que a gente imagina. Eu tenho uma menina de 3 anos, já falei isso com vocês aqui, e vez ou outra a gente coloca na televisão uns canais de desenhos para ela, canais de assinatura de desenho, a gente coloca lá para que ela assista alguns desenhos, e nas propagandas, tem uma propaganda, e eu vou falar o nome, é da Barbie. E no final da propaganda da Barbie, vem a frase: você pode ser o que você quiser. Ah, pastor, mas essa frase não é nada, essa frase não é nada. Deixe o seu filho ouvir isso, desde 3 anos de idade, igual a minha tem, até os seus 18. Se ela não vai achar que gênero é escolha. A grande questão, queridos, é que o mundo está dizendo: seja quem você quiser. E Deus está dizendo: eu tenho um padrão para você. Jesus Cristo é o padrão. O mundo está dizendo: não tem nada a ver. E a Bíblia está dizendo: fuja da aparência do mal. Enquanto o mundo diz: venha para este lado, a Bíblia diz: joga a rede do outro lado. Você precisa escolher o seu lado, meu irmão. Porque o fracasso da sua vida, o fracasso da sua família, ou o sucesso da sua vida e o sucesso da sua família, está ligado inteiramente no tanto que você obedece o Senhor Jesus Cristo. Está aqui. O que divide fracassados de pessoas de sucesso, à luz da Bíblia, é o tanto quanto você ouve a voz de Deus. E entenda sucesso à luz da Bíblia. Que sucesso, segundo a palavra de Deus, é fidelidade ao Senhor, custe o que custar. É ser fiel a Ele até o fim. O que é uma igreja de sucesso? Uma igreja de sucesso é uma igreja que se mantém fiel à palavra de Deus, custe o que custar. O que é um homem de sucesso? É um homem que mantém-se fiel à palavra de Deus, custe o que custar. Custe o seu emprego, custe o seu trabalho, custe o seu dinheiro, custe o seu carro, custe o que quiser. Ele mantém-se fiel à palavra de Deus. Isso é sucesso. Aqueles homens acharam que poderiam ter sucesso em toda a noite trabalhando, mas entenderam que o sucesso só veio depois que eles ouviram a voz de Jesus. Você está pronto para isso? Você está pronto para ouvir a voz de Jesus e obedecer? Porque muitas vezes essa ordem será contrária à lógica e será contrária à sua vontade. Será diferente. O texto continua dos versículos 15 a 19, que diz assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que os outros que me amam? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo.
E Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. E Jesus perguntou pela segunda vez: Simão Pedro, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. E Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria, mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. E Jesus disse isso para significar que com um tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Todos nós sabemos que Pedro negou Jesus 3 vezes. Depois de ter feito tudo isso, Jesus sentou numa pedra, talvez, lá na praia, chamou Pedro para o seu lado, para tratar o seu coração. Imagine você como Pedro não estava se sentindo por ter negado a Jesus. Pense comigo, irmãos. O cara que estava com Jesus o tempo todo era Pedro. Tem musiquinha das crianças que coloca Pedro no meio, tem ou não tem? Pedro, Tiago e João no barquinho. Por quê? Porque eram os 3 mais próximos de Jesus. Pedro estava querendo Getsemane, Pedro viu a transfiguração, Pedro viu a multiplicação de pães e peixes, Pedro viu a sua sogra ser curada por Jesus, Pedro viu pessoas serem ressuscitadas, Pedro viu aquilo tudo. Pedro foi aquele que, em Mateus 16, respondeu de forma correta a pergunta de Jesus: quem dizem que eu sou? Ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro é o cara que andou sobre as águas, irmãos. Pedro também é aquele que cortou a orelha do soldado que ia levar Jesus. E quando Jesus disse que ele seria preso, Pedro falou assim: não, eu vou contigo até o fim. Aí Jesus olha para ele, talvez assim: ah, Pedro, se você soubesse a verdade. Deixa eu te falar um negócio. Até que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Não, eu não. E o que acontece? Por 3 vezes Pedro o nega. Isso faz com que Pedro entre em profunda depressão. Isso faz com que Pedro entre numa situação em que ele se sente o pior cara do mundo. Sabe quando você peca naquilo que você sabe que você não deveria ter errado, porque você já pediu perdão 45 vezes para Jesus e você errou de novo na mesma coisa? Ou você não faz isso? Só eu. Sabe? Aí quando acontece, você olha assim e fala assim: caramba, de novo. Eu sou o pior cara do mundo. Pedro estava assim. Tanto que quando Jesus ressuscita e ele manda chamar os discípulos para se reunirem, a ordem é essa: reúna os discípulos e não se esqueça de chamar Pedro. Por que Jesus dá ênfase a Pedro? Porque talvez Pedro nem iria para essa reunião por não se achar digno de estar mais com Jesus. E Jesus foi deixando passar até que ele chega esse momento. E aqui eu tenho a terceira lição que eu queria compartilhar com você, e essa lição vem diretamente do próprio Cristo. É que homens felizes, homens piedosos, cuidam e perdoam os seus. Veja como Jesus trata da situação com Pedro. Primeiro ele deu oportunidade para Pedro se secar um pouco e se aquecer na brasa. Satisfez a fome física de Pedro, ele dando peixe e pão para que ele pudesse comer. Desfrutou da sua comunhão pessoal, não o acusou, tampouco ficou lembrando do passado. Sabe aquela frase diabólica que rola no casamento assim? Eu te avisei. Já ouviu essa frase? Cara, na moral, isso aí é horrível, né? Ô homens, olha aqui pra mim, na moral, quando a mulher fala isso é ruim demais, cara. Que ela vem primeiro e fala assim: não faz isso, não faz, a gente vai lá e faz, né? Aí dá tudo errado. Aí ela vira pra gente e fala assim: eu te avisei. Rapaz, isso é ruim demais, né? Porque a gente já está se remoendo porque deu errado. Jesus não virou para Pedro e falou assim: Pedro, eu te avisei. Ele poderia ter feito isso ou não poderia? Poderia. Jesus era perfeito, irmãos. Ele poderia ter falado: eu te avisei, Pedro. Eu não te falei que você ia fazer isso? Não. Jesus chama Pedro, não o acusa, não o lembra do passado, não fica acusando Pedro.
mas simplesmente o chama para perto de si e o perdoa. 3 oportunidades. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Eu te amo. Eu te amo. Na terceira, Pedro vira e fala: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Sabe, irmãos, agora um papo reto aqui para a gente, homens. Nós temos uma grande dificuldade com o perdão. Nós temos. Vamos falar sério. Pensa num casamento. Quando a mulher trai o marido, o casamento já era. Não tem perdão. Pode nem chegar às vezes de fato. Mas quantas vezes eu já vi mulheres perdoando seus maridos pelos erros cometidos, e muitos deles como esse da traição, por exemplo. Mas nós homens temos um negócio no nosso coração chamado orgulho. A gente tem um negócio chamado orgulho no nosso coração, um negócio chamado honra masculina, que não nos faz olhar para o outro e desejar perdoá-lo, seja a esposa ou seja outra pessoa que erra conosco. Nós homens temos sérias dificuldades com o perdão, porque perdoar significa ter que olhar para dentro do meu coração, engolir o meu orgulho, e geralmente nós não estamos prontos para isso. Quando pessoas nos decepcionam, a gente faz registro de mágoas. Só que você precisa se lembrar que você nunca foi tão grande quando você é humilde. Não temos o direito de avançar na vida deixando pessoas machucadas pelo caminho. Sabe por que os mortos recebem mais flores do que os vivos? Porque a voz do remorso fala mais alto que a voz do perdão e da gratidão. Por que vez e outra encontramos pessoas diante de um túmulo pedindo perdão? Porque é mais fácil pedir perdão para um morto que para um vivo. Porque o vivo vai olhar nos seus olhos e você não tem coragem de olhar nos olhos dele para pedir perdão ou para perdoar. Não deixe para depois o que pode ser tarde demais. Perdoe hoje, meu irmão. Porque perdoar tem tudo que ver com ser feliz. Sabe, cara, eu não sei porque Deus tem me dado essa palavra para hoje aqui. Vou te dar o papo reto. Eu estava preparando outra palavra para cá. Essa semana eu estava pensando muito. Tinha um outro texto, eu ia falar sobre Provérbios, tinha falado sobre outra coisa, tinha pensado em Timóteo. E quando eu estava pensando em tudo isso, sabe, Deus veio me levando para esse texto e me levaram a fechar dessa maneira, dizendo sobre o perdão. Porque a quarta lição que eu quero compartilhar com você, a última para a gente terminar, é essa: não importa o tamanho do seu erro, Jesus quer te dar uma nova chance. Não importa o tamanho do seu erro, querido. Pedro errou muito. Pedro não negou qualquer pessoa, Pedro negou o Senhor Jesus, o Senhor dos senhores, aquele que havia terminado de lavar os seus pés. E Pedro negou. Foi um dos piores erros que Pedro poderia ter cometido na vida. Mas não há erro tão grande quanto o perdão do nosso Deus para os nossos corações. Talvez hoje você esteja desanimado. Talvez hoje você tenha vindo para cá porque era o dia dos homens. Talvez você nem viria, talvez você veio porque sua esposa insistiu, ou talvez, sei lá, você sentiu o desejo de vir mesmo e veio aqui porque você foi tocado pelo Espírito Santo a estar aqui nessa noite. E talvez você esteja aqui hoje com seu coração quebrado, arrebentado, por erros que você vem cometendo, talvez escondido. E você está pensando: eu não tenho mais chance. Eu não sou feliz, pastor, porque eu sou um pecador miserável. Eu não sou feliz, pastor, porque eu não consigo trazer satisfação na minha família.
Eu não sou feliz, pastor, porque eu estou no fundo do poço. Eu não sou feliz, pastor, porque eu perdi tudo que eu tinha. Uma vez eu ouvi um camarada falar comigo assim: pastor, eu não sabia que no fundo do poço tinha um porão, porque eu não estou no fundo do poço, eu estou no porão do fundo do poço. E eu olhei para ele e falei assim: mas eu sei alguém que tem a chave desse porão e quer te tirar daí. Esse alguém é Jesus Cristo. Meu irmão, hoje o Senhor Jesus tem uma palavra para o seu coração, uma palavra de perdão e de recomeço para a sua vida, para a sua história. Naquele momento Jesus olhou para Pedro e falou assim: Pedro, se você me ama, e eu sei que você me ama, eu tenho um ministério novo para você: apacenta as minhas ovelhas. Pedro, eu não quero que você volte a pescar, Pedro. Pedro, não é no mar da Galileia, Pedro, não é no barco, Pedro, não é ali. Eu quero que você vai ser hoje pastor de ovelhas. Agora você vai ser um dos meus apóstolos, Pedro. Eu quero que você vá lá e você tem uma missão, Pedro. E Jesus já estava o preparando para aquilo que seria o fim da sua vida. Você sabe como é que Pedro chegou no final da sua vida? Aquele Pedro que negou Jesus 3 vezes lá atrás, no final da vida dele, ele foi condenado à morte de cruz. Naquele momento, sabe o que ele falou para os soldados? Eu não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor. Vire a minha cruz de cabeça para baixo. Porque se eu vou morrer como o meu Jesus morreu, eu vou morrer de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como ele morreu. Sabe o que é isso? É um homem transformado pelo poder do Evangelho. É um homem feliz com a sua história e um homem de sucesso. Pastor, ele morreu numa cruz. Que sucesso é esse? Porque o sucesso dele está baseado na palavra de Deus e não naquilo que o mundo pode dar-lhe. Para de basear a sua vida de sucesso, sua alegria naquilo que o mundo tem para te oferecer, e começa a basear a alegria da sua vida naquilo que Deus tem para você. Deus não quer você mais num barquinho lá no mar da Galileia. Deus te quer fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer, querido. Para de voltar lá atrás, onde Deus já te tirou da sua história. Deus está te dando uma nova história, está te dando uma nova oportunidade, uma nova chance. Ele quer perdoar o seu coração e quer te falar uma coisa: Ele quer que você perdoe também. Porque assim como Ele te perdoou, Ele quer que você perdoe aqueles que te magoaram. Ele quer que você perdoe a sua família. Ele quer que você perdoe a sua esposa. Ele quer que você perdoe os seus filhos, que você perdoe o seu pai. Tem pessoas que têm problema com o pai até hoje. Não olhe no olho dele, não olhe na cara do pai. Deus quer que você perdoe um irmão da igreja que você teve um problema. Deus quer que você perdoe uma pessoa que talvez você não veja há anos, mas você não consegue dormir sem pensar nele. Sabe qual que é o problema do perdão? Da raiva de você não perdoar? Quando você não perdoa, você dorme com a pessoa, você almoça com a pessoa, você caminha com a pessoa, aonde você olha, você vê a pessoa. Eu estou te falando porque eu já passei por isso. Passei por uma situação muito difícil esse ano, muito difícil. Chorava e chorava e chorava com uma pessoa que eu não imaginava que poderia fazer algo contra a minha família. E como que eu chorei? Como que eu chorei? Todos os dias ao acordar, a primeira pessoa que vinha na minha mente era ela. Todas as noites quando eu ia dormir, a pessoa estava do meu lado dormindo comigo, no meu pensamento. Por quê? Porque toda hora eu pensava naquela pessoa. Enquanto eu não consegui liberar o perdão, toda hora eu olhava para qualquer situação e eu via aquela pessoa da minha frente. Perdoe, perdoe e perdoe. Engula esse orgulho que você acha que você é melhor ou maior que alguém, e reconheça que você não é nada. Porque assim como eu, você é um pecador. E nós só temos valor porque Jesus Cristo deu a sua vida por mim e por você. O valor em mim, o valor em você, é o Espírito Santo que habita no nosso coração. Sim ou não, irmãos? Amém? Hoje o Senhor quer te dar uma nova chance. Hoje o Senhor está aqui, está olhando para você, está sentado do teu lado e está falando assim com você: tu me amas? Feche os seus olhos, querido. Feche os seus olhos, minha irmã. Feche os seus olhos, meu irmão. Vou voltar à primeira pergunta que eu fiz para você no início da nossa conversa. Você é feliz? Você é feliz?
Onde você está hoje, meu irmão? Qual é a situação da sua vida hoje? Você está se escondendo num barco? Você está se escondendo em alguma coisa na sua vida porque você não quer encarar de frente aquilo que o Senhor Jesus te chamou para fazer? Hoje Jesus está te dando uma nova chance. Hoje Jesus quer um recomeço para você. Se você precisa perdoar alguém, se você precisa pedir perdão para alguém, se você quer recomeçar hoje, eu queria orar por você. Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Eu quero orar pela sua vida. Há alguém nessa noite? Graças a Deus. Tem mais alguém? Tem mais alguém que nessa noite entendeu essa palavra e quer fazer isso? Que quer reconhecer? Graças a Deus, graças a Deus. Tem mais? Graças a Deus, graças a Deus. Quem mais? Quem mais quer um recomeço hoje na sua história? Graças a Deus. Quem mais quer parar de fugir? Quem mais hoje quer entender o seguinte: não, Senhor, eu quero uma nova vida, eu quero uma nova história, eu quero recomeçar. Eu quero algo novo na minha vida, Senhor. Usa a minha vida, usa a minha história, Senhor. Talvez Deus tenha um ministério lindo para a sua vida e você está se esquivando disso, você está fugindo, você está voltando para o barco, enquanto Deus está te falando: vem para cá, eu quero sentar com você, eu quero te dar um novo ministério. Para de fugir. Pela última vez eu vou perguntar só mais essa vez, eu quero orar por você. Há alguém nessa noite que entendeu essa palavra e quer recomeçar, quer distribuir o perdão, quer ser perdoado, quer entender que há um ministério novo para a sua vida, para a sua história, você não quer mais fugir disso? Há alguém nessa noite que entendeu essa palavra? Fique em pé no seu lugar, eu quero orar por você, além dos que já estão. Graças a Deus. Há mais alguém? Graças a Deus. Há mais? Vamos orar. Feche os seus olhos, ore comigo, ore comigo. Pai, aqui estamos nós, Senhor. Perdoa a gente, Deus, porque tantas vezes nós estamos baseando a nossa alegria, a nossa felicidade nos padrões deste mundo, e nos esquecemos que na verdade a grande alegria, a grande felicidade está no Senhor Jesus. Deus, eu quero colocar diante do Senhor a vida de todos esses irmãos e irmãs que estão em pé, porque de alguma maneira essa palavra tocou aos seus corações, e eu creio nisso, porque a tua palavra jamais volta vazia, apesar de nós. E nessa noite eu quero colocar diante do Senhor cada um deles, e eu quero pedir ao Senhor que em nome de Jesus, o Senhor trabalhe nos seus corações, a ponto que eles consigam perdoar e serem perdoados, a ponto que eles consigam recomeçar. Porque não importa qual foi o seu erro, não importa como eles estão hoje, não importa se eles acreditam estar no fundo do poço, o Senhor tem um recomeço para suas vidas, e o Senhor tem algo novo para eles, não por causa deles ou por causa de nós, mas porque o Senhor nos ama, e porque o Senhor cuida de nós. Deus, se há alguém aqui nessa noite que está querendo recomeçar um ministério, que entendeu na sua vida hoje que não dá mais para fugir e se esquivar, que esta pessoa possa estar pronta para o trabalho do Senhor, e que não volte a comer e fazer aquilo que o Senhor já o tirou, mas que ele comece a fazer aquela que é a tua vontade, porque o lugar mais seguro é no centro da tua vontade. Abençoa as nossas famílias, abençoa a vida de todos que aqui estão se colocando diante do Senhor. Trata os seus corações, trata as suas mentes, cuida deles, ó Deus, em nome de Jesus eu te peço. Dê a eles um recomeço, dê a eles uma vida nova, derrama sobre eles o teu perdão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.